Seja sempre exaltado o nome de Jesus, na igreja que pertence a Ele, o corpo dEle, o seu rebanho, o seu edifício, os ramos dEle mesmo, que é a videira verdadeira. Seja, meus irmãos, sempre esse povo escolhido, essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo chamado das trevas para a luz, o povo que exalta Jesus. Vamos continuar exaltando Jesus, lendo Hebreus 1 a 14. Eu disse ao pastor Igor que não nos surpreende, porque estamos falando da palavra de Deus, mas como é impressionante que o capítulo 1 de Colossenses e o capítulo 1 de Hebreus se pareçam tanto. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler Hebreus 1 a 14, porque hoje nós estamos iniciando uma série de exposições na carta aos Hebreus. Meus irmãos, de hoje até o último estudo, o compromisso dessa igreja é ser fiel à palavra de Deus. Nós vamos ler cada versículo e nós vamos expor biblicamente cada sentença, porque significa aquilo que Deus quer que saibamos da sua palavra. O tema geral é: Jesus é tudo, tudo que precisamos, tudo que esperamos, tudo que temos. Jesus é suficiente. E eu quero convidar você a hoje pensar numa declaração semelhante a essa: Jesus é maior que tudo. Nós estamos dizendo que Ele é tudo, mas também Ele é maior que tudo. Vamos ler Hebreus 1 a 14, que nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pode assentar, irmãos. Meus irmãos, nem sempre nós crentes, nós evangélicos, entendemos que exortação é também consolação. A mesma palavra para exortação é traduzida ao se falar do Espírito Santo como o Consolador. Então, uma exortação é repreensão, é correção, é ensino, mas é também consolo. E esta carta é classificada como uma carta de exortação, não apenas porque ensina verdades eternas e imutáveis acerca de Cristo, Filho de Deus, mas também porque anima aqueles que de algum modo estavam se afastando de Cristo, para que retornassem ao caminho da fé em Jesus.
É uma exortação a pessoas que, do modo geral, não andaram com Jesus, foram ganhas por aqueles que andaram com Jesus. Então, aqueles a quem essa epístola se dirige são chamados de cristãos da segunda geração. Nós não temos como precisar quando a carta foi escrita, mas os estudiosos do Novo Testamento localizam alguma coisa em torno de 65 a 85 depois de Cristo. Meus irmãos, eu entendo que está mais perto do ano 65 do que do ano 85, e nós veremos mais à frente por quê. Porque essa carta, a meu ver, foi escrita quando o templo em Jerusalém ainda estava de pé, e o serviço com os sacerdotes, os sacrifícios ainda acontecia, e por isso, até alguns cristãos sob perseguição começavam a desejar voltar a Jerusalém e voltar ao velho rito mosaico de sacrifícios e de serviços naquele templo. Os cristãos a quem essa carta se dirige inicialmente estavam vacilando na compreensão da fé cristã. Não podemos dizer quem é o autor, porque essa carta no início não diz quem é o seu remetente. Há quem acredite que seja Paulo, há quem acredite que seja outro apóstolo do Senhor. Sabemos que foi um servo de Deus, um apóstolo inspirado por conta do seu conteúdo, que é absolutamente unido a todo o texto bíblico, a todo o cânon. Inclusive a igreja do Novo Testamento aceitou como palavra de Deus essa epístola. Mas não sabemos, de fato, não podemos afirmar quem é o seu autor. O que sabemos é que era um líder na igreja, muito preocupado com o que estava acontecendo com cristãos que tinham origem em Jerusalém ou na Judéia, cristãos que estavam, como eu disse, de algum modo retomando, ainda que sutilmente, algumas práticas judaicas que em Cristo já não fazem mais sentido. Olhe, meu irmão, por favor, para o capítulo 2, versículo 1, quando o autor da carta diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele diz o seguinte: nós estamos sob perseguição. Vocês, irmãos, estão enfrentando a dura prova da rejeição desse mundo. O cristianismo está sendo perseguido por todos os lados. Possivelmente, irmãos, existiam aqui crentes que viviam na sede do Império Romano. Vejam que no fechamento da carta, o autor diz, em Hebreus 13, verso 24, os da Itália vos saúdam. Então, meus irmãos, o contexto era grande perseguição ao cristianismo. Perseguição na Judéia, de onde os cristãos foram expulsos. Perseguição por todo o Império Romano, onde os cristãos eram vistos como malditos, por exemplo, pelo imperador, porque os cristãos eram o único grupo que não aceitava dobrar-se em adoração diante do imperador. Ou porque diante do paganismo, o cristianismo tecia duras críticas. Por exemplo, não é correto que um homem se envolva com outra mulher além da sua esposa. Os cristãos diziam com segurança: não é correto que homens ou mulheres, seja quem for, se envolva com os ritos imorais do paganismo. Meus irmãos, por isso está sendo dito aqui em Hebreus 2:1, é necessário agora, quando mais precisamos de fortalecimento de Deus, porque estamos debaixo de dura perseguição, que nos apeguemos àquilo que um dia nós ouvimos e não nos desviemos. O autor sabia que já havia gente se desviando dos caminhos do Senhor, irmãos. Para você que acredita que perseguição ao cristianismo é uma característica do nosso tempo, ou que acredita que um grande número de desviados do evangelho é coisa dos nossos dias, não. No princípio também existiam na história da igreja desviados e gente voltando atrás. Vejam Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12. Esse é um texto que me ganhou há muitos anos. Eu era um pastor recém-ordenado e em meio às batalhas do ministério eu me apeguei a Hebreus 6:10, que vamos ler daqui a pouco. Hebreus 6:9 diz assim: quanto a vós outros,
Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Veja o versículo 10, irmãos. Que joia, que preciosidade. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E continua dizendo: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E mais uma vez vemos que é uma carta de exortação no que diz respeito ao ânimo, ao encorajamento, ao consolo, porque está dizendo: irmãos, cada dia mais aproxima-se aquele dia em que estaremos com o Senhor. Não desanimem, continuem diligentes, continuem empenhados até o fim, para a plena certeza da esperança. Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer de vocês, da fé de vocês e do trabalho de vocês, enquanto vocês têm servido a Ele e ao povo dele. Irmãos, o cenário era de fato desanimador e era necessária essa carta ser entregue à igreja. Vejam Hebreus 10, 25, a palavra diz que já havia gente deixando de congregar, deixando de ir para o ajuntamento da igreja. A exortação é: não deixemos de congregar-nos, de reunir-nos, de ajuntarmos-nos, como é costume de alguns. Já existia gente, irmãos, que desprezava a reunião da igreja. Antes, façamos admoestações, corrijamos os que abandonaram a igreja, chamemos a atenção daqueles que não têm participado dos cultos da igreja, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Meus irmãos, olhem agora para o capítulo 13, no verso 22, quando o autor diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. O autor está dizendo: pelo que eu sei de vocês, eu teria muito mais a dizer. Eu estou escrevendo aqui resumidamente, eu estou falando daquilo que é inevitável, não posso ser omisso. Suportem essa palavra, porque é para o benefício de vocês. Olhem para o texto bíblico, irmãos, e vocês verão que a grande questão de Hebreus é: já há pessoas que estão negando que Jesus é tudo, e estarão perdidas se assim continuarem vivendo. Nos nossos dias, irmãos, há muitos grupos, alguns até confundidos com evangélicos, que reproduzem o erro judaizante, que diminuem a pessoa de Cristo. Isso acontece, por exemplo, no adventismo do sétimo dia, em que a obra de Jesus não é suficiente para justificar o pecador. É necessário que o homem guarde o sábado nos moldes de um judeu da velha aliança. E a palavra de Jesus não é suficiente porque existem escritos de uma certa profetisa que é tida como o espírito da profecia do livro de Apocalipse, num flagrante erro de interpretação da palavra. Isso acontece entre as testemunhas de Jeová, que adulteram a palavra de Deus para não admitirem que Jesus é o próprio Deus. Alguns textos bíblicos, no texto chamado de Nova Tradução, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, produzido por uma instituição das Testemunhas de Jeová chamada Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, adulterou a palavra de Deus, e por isso um dia responderão para não admitirem que Jesus é o próprio Deus. Isso acontece no catolicismo romano, quando retira de Jesus a exclusividade para salvar o homem e coloca, por exemplo, Maria como corredentora. Irmãos, a heresia não é pequena não, é dizer que Jesus não é redentor suficiente, precisa de uma corredentora. Na cultura batista, pastores auxiliares foram por muito tempo chamados de copastor. O que é um copastor?
é a lembrança de que um pastor não é capaz de liderar a igreja sozinho. Ele precisa de um copastor. É o que acontece conosco aqui nessa igreja. Irmãos, é isso que o movimento no seio do catolicismo apregou, que Jesus não é suficiente, precisa da intercessão de Maria e daqueles que são chamados de santos. Grupos como o mormonismo atribuem ao seu pretenso profeta Joseph Smith autoridade para escrever um outro testamento de Jesus Cristo, do qual Jesus nunca falou, e que na verdade é colocado acima do Novo Testamento. Esse livro, o livro de Mórmon, tem demonstrado que no mormonismo Jesus não passa de mais um profeta. Isso vemos no Espiritismo, que no Brasil, por conta da maioria cristã, se identifica como cristão, mas nunca foi cristão. O Espiritismo não crê na existência de um único Deus, e muito menos que Jesus Cristo seja Deus. Apenas selecionou partes do Evangelho como o Sermão do Monte e resumiu toda a doutrina de Jesus a uma ética das relações humanas. É isso que o Espiritismo faz, e porque não é possível defender, com base na Bíblia, o grande autor do Espiritismo, que é Allan Kardec, criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Se pudessem ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, abandonariam Kardec e ficariam com Cristo. Irmãos, por que eu estou alertando acerca disso? Porque à nossa volta há muita gente se identificando como cristã, mas não reconhece Jesus como o Cristo de Deus. Essa falha, esse desvio, esse erro foi corrigido na carta maravilhosa aos Hebreus. O autor inspirado fala da superioridade de Cristo, de tal modo que ele coloca Cristo acima dos anjos, e para os judeus não havia nada mais próximo de Deus do que os anjos que apareceram a Abraão, que apareceram na entrega da lei a Moisés. Meus irmãos, o autor diz que Jesus está acima de Moisés, acima de Josué, acima de Arão. Diz que o cristianismo, a doutrina de Cristo está acima do judaísmo. E esse autor não estava sozinho. Assim criam os apóstolos, assim cria Jesus, e assim creem os genuínos cristãos evangélicos. Nós temos, irmãos, uma diversidade no mundo evangélico que é natural. Nós não podemos ter outra configuração, porque, irmãos, não existe o fundador da igreja evangélica, porque, meus irmãos, não é possível falar que exista um lugar em que está o centro dos evangélicos. Não, o movimento evangélico surge com a leitura da palavra em diversos países na Europa, nos séculos XV e especialmente no século XVI, e em diversas regiões vão surgindo igrejas evangélicas. Mas o que é que pode dizer que entre as denominações, algumas são verdadeiramente evangélicas? Uma declaração dupla: se crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e se crê que a Bíblia é a completa e final revelação de Deus. Creu que Jesus Cristo é Deus e que a Bíblia é suficiente, é um grupo evangélico. Mas se você encontra um grupo em que a palavra de Jesus não é suficiente, esse grupo não é cristão de verdade. Se você encontra um grupo em que Jesus precisa ser complementado por um rito, por uma pessoa, por qualquer prática que seja, esse grupo não é genuinamente evangélico. Como criam os apóstolos? Vamos ao poderoso sermão do dia de Pentecostes de Atos capítulo 2. Veja o que Pedro diz em Atos 2, versos 32 a 36. Atos 2, 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vamos ler daqui a pouco o Salmo 10, versículo 1, que é o Salmo messiânico de Davi, que na verdade, irmãos, inicia assim: Jeová disse ao meu Adonai.
Jesus explica esse texto. Davi está dizendo da sua fé no Messias, dizendo: o Deus eterno, Jeová, falou ao Messias, a Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Meus irmãos, vejam Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23, o lugar de Jesus na crença apostólica, na crença dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus, irmãos, é colocado assim, olha, versículo 23, como estando acima de todas as coisas. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é aquele que tudo enche em todas as coisas, o que só Deus pode fazer. Vejam ainda Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Esse texto é precioso, porque aqui o Senhor Jesus Cristo diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você tem dúvida se Jesus se apresenta como Deus? Vá a Apocalipse 1:8, a revelação de Jesus àquelas 7 igrejas da Ásia. Veja o que Jesus diz de si mesmo em Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, aqui é Jesus falando à igreja, e ao se identificar a igreja, ele diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o Deus eterno, eu sou o Senhor Deus, eu sou aquele que sempre existiu, aquele que é, aquele que era e aquele que um dia virá, o Todo-Poderoso. O que virá um dia a esse mundo, que é Jesus, é o Todo-Poderoso. Irmãos, não é possível reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e diminuir a grandeza de Jesus Cristo. Só existem 2 possibilidades: reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e crer que Jesus Cristo é o próprio Deus, ou negar a Bíblia, portanto negar que Jesus Cristo é Deus. A não ser que se faça, como eu disse, as testemunhas de Jeová o fazem, adulteram o texto bíblico. Apocalipse capítulo, como lemos, capítulo 3, versículo 21, sofre também uma adulteração, para não reconhecer que Jesus é aquele que é um com o Pai. Nós queremos assim, irmãos, esta igreja crê assim, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Deus eterno, que em graça se fez carne e veio a esse mundo para executar o plano eterno dele mesmo, de redimir homens pecadores para si. Nós cremos nessa verdade de todo o coração, e queremos no estudo da carta aos Hebreus mostrar que essa não é uma conveniência da Igreja Batista, por exemplo, mas essa é a doutrina bíblica. Jesus é o nosso grande e eterno e perfeito sacerdote. Veja Hebreus capítulo 13, verso 8, o que é que nos diz. Hebreus 13, 8, texto muito conhecido. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele não mudou. Ontem ele era suficiente para os seus servos, hoje ele continua sendo tudo o que os crentes precisam, e eternamente ele o será. Irmãos, o termo superior é usado 13 vezes na epístola aos Hebreus, 13 capítulos, 13 vezes, é muito, não é? Mas a palavra perfeito é usada 14 vezes. Vamos a um exemplo de como Jesus Cristo é tido como superior a tudo. Hebreus capítulo 8, verso 6, diz-nos assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é mediador de uma aliança superior, é uma comparação com a aliança de Moisés, com a antiga aliança, a aliança da lei. Como ele
tem essa aliança, a aliança do sangue no Calvário, o sangue de Jesus derramado, instituída com base em promessas superiores às da lei. Irmãos, a lei não deu ao homem o que o sangue de Jesus no Calvário deu. Lavados, nós recebemos o próprio Espírito de Deus. Nós recebemos o selo do Espírito que diz que o nosso destino é o céu. Irmãos, não é possível comparar o que foi dado por Deus graciosamente na lei com aquilo que foi dado por Deus no Calvário em Cristo Jesus. Jesus Cristo é superior de uma aliança instituída com base em superiores promessas. Quanto à perfeição, vejam Hebreus capítulo 10, verso 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, aqui está se falando do Calvário, a morte de Jesus na cruz é suficiente. Meu irmão, se apegue a isso. Há pessoas querendo reproduzir o sacrifício de Cristo, quando começam a acreditar que elas mesmas podem contribuir para a sua salvação. O que é dito é, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Está falando de nós. Meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Deus dizendo aos crentes da segunda geração, aqueles que ouviram de Jesus, da parte daqueles que andaram com Jesus, o seguinte: o sistema religioso da lei na antiga aliança não pode ser comparado com o ministério da graça na nova aliança. Vamos ver as argumentações do capítulo 1. Primeiro diz que Jesus é superior a todas as coisas, versículos 1 e 2. Deus é verdade, no passado falou muitas vezes, graças a Deus por isso. Deus é verdade, falou de muitas maneiras, falou aos pais, aqueles que vieram antes de nós, falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó, falou a José do Egito, falou a Samuel, falou a Josué, falou a Davi, falou a Jeremias, falou a Ezequiel, falou a Joel. Mas, diz o versículo 2, nestes últimos dias, nesse tempo, a era da igreja, o Senhor tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele tem o domínio de tudo, tudo está nas mãos dele, mas ele é o próprio Deus, pelo qual também fez o universo. Isso me faz lembrar João capítulo 1, quando diz que em Cristo foram criadas todas as coisas. Olhem lá, irmãos, João no capítulo 1, versículo 3, ao falar do verbo, a palavra encarnada que é Jesus, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele, versículo 2, estava no princípio com Deus, porque ele é um com Deus. Meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos essa declaração de que Jesus é superior a todas as coisas, porque ele é a forma plena por meio da qual Deus se revela desde o princípio, quando todas as coisas foram por Jesus criadas. Ele é tão superior a todas as coisas, que o que ele nos fala é suficiente para nos pastorear, para nos edificar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Meus irmãos, Jesus nos fala hoje pelo seu Espírito que habita o crente verdadeiro. Um descrente nunca conhecerá a maravilha de ter Deus habitando em si mesmo. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Você não resistirá por um segundo ser cristão sem o Espírito Santo. Você não terá poder para resistir a Satanás. Você não terá alegria em servir a Deus. Você não terá desejo de viver uma vida santa e muito menos poder para viver de modo santo. Jesus é superior a todas as coisas, porque ele é apresentado como a revelação final da vontade de Deus. Depois de Jesus não tem mais nada a ser apresentado. O que mais a ser dito depois de Jesus? Se ele já nos revelou até o nosso destino eterno, ele um dia nos buscará para que possamos estar com ele eternamente nos céus. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui no capítulo 1 de Hebreus cita o Salmo 110, versículo 1. Aliás, pelo menos 3 salmos são citados aqui, 3 ou 4 salmos, são 4 salmos na verdade, e eu quero chamá-los a acompanhar a leitura do Salmo 110, versículo 1, um salmo de Davi, como os irmãos já leram no capítulo 1 de Hebreus.
Jeová, o Deus eterno, falando a Adonai, aquele em quem Davi creu, aquele a quem Davi esperou pela fé, o Messias. Assenta-te à minha direita. Deus Pai dizendo a Deus Filho: até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O Filho se fez carne, foi tentado, foi alvo de oposição dos homens, do diabo e seus demônios. E nós encontramos o texto bíblico profetizando que os inimigos do Filho de Deus seriam vencidos por ele. Meus irmãos, Jesus fala desse texto em Mateus 22, versos 41 a 46. A explicação de Jesus vem logo depois que ele interroga os fariseus. Reunidos os fariseus, versículo 41, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem o Cristo que virá, o Messias que virá, é filho? Responderam eles: de Davi. Será um filho de Davi. A profecia diz que ele seria descendente de Davi. José é descendente de Davi, Jesus é filho de José. Mas, irmãos, os fariseus diziam: deve ser alguém que será o filho de Davi, na carne. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi pelo Espírito, ou seja, Davi inspirado, escreveu o Salmo 110, e como é que ele pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ora, se é o Senhor de Davi, como o Messias é o filho de Davi na carne? Não faz sentido. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus está dizendo que ele, o Messias, a quem os fariseus negavam, era aquele de quem o Salmo 110 dizia: disse o Deus eterno ao Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam vencidos. Portanto, meus irmãos, primeiramente nós entendemos que Jesus é superior a todas as coisas. Jesus é superior até aos anjos. Voltem a olhar para Hebreus 1, quando, a partir do versículo 5, a pergunta é: de qual dos anjos já foi dito aquilo que é dito apenas acerca do Messias? Alguma vez Deus disse a um anjo: tu és o filho que eu mesmo gerei? Tu és de mim mesmo? Versículo 6, já foi dito alguma vez aos anjos, versículo 7, versículo 8, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre? Já foi dito isso a um anjo? No versículo 10, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, isso já foi dito a algum anjo? Meus irmãos, e mais à frente, no versículo 13, já foi dito a algum anjo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que está sendo dito aqui é: vocês consideram que há de mais divino um anjo? Pois essas coisas já foram ditas sobre um anjo, mas acerca do Messias, o Salvador, que é Jesus, tudo isso foi dito, tudo isso foi profetizado. Quem são os anjos? Versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A primeira igreja batista em Divinópolis crê que anjos existem e foram criados por Deus, desempenham um ministério a favor dos santos segundo a vontade de Deus, e podem até assumir a forma de homens. Eu vou voltar a dizer, irmãos, o que eu já falei. Eu concluo que na minha vida, algumas vezes anjos apareceram. Você não deveria se espantar com isso, pois saiba que se você é crente em Jesus, provavelmente, algumas vezes você se relacionou com anjos sem saber. Sim. E creio mais, irmãos, que muito provavelmente nesse momento há muitos anjos aqui entre nós. Não devem ser adorados, não aceitariam isso, não precisam disso, mas eles estão reunidos ao povo de Deus como num grande ensaio. Eternamente anjos e homens estarão diante do trono do Cordeiro. Irmãos, há fatos da minha vida que eu concluo que foram anjos. Não há possibilidade de explicar de onde apareceram, como aquilo poderia ter acontecido. Essa igreja crê, nós cremos de todo o coração, e eu creio. Talvez, meu irmão, você já tenha se relacionado com anjos sem saber,
Porque segundo a palavra de Deus, e não há nenhum indício de que isso tenha mudado, segundo a providência de Deus, anjos às vezes se fazem homens para servirem os servos de Deus. Tão grande é o valor que a igreja de Jesus tem aos olhos de Deus. Ele mobiliza até anjos. Não creio nessa bobagem de anjo da guarda. É claro que não. É claro que isso não existe. Mas eu creio que o nosso Deus amado mobiliza espíritos ministradores. São seres espirituais que trabalham para servir a nós os crentes. Irmãos, é tão pequena a visão de um crente que se afasta de Cristo, né? É tão pobre a vida de alguém que se desvia do Evangelho, é tão miserável a oração de um crente que diz que Deus esqueceu dele. Meu irmão, Deus criou seres maravilhosos, que são seres angelicais, e Ele usa até desses seres para servir você e a igreja dele. Mas a palavra de Deus diz: a nenhum anjo foi dito aquilo que foi dito a Cristo Jesus. Ele é superior a todas as coisas, porque Jesus é incomparável em seus atributos. Ele foi o escolhido para salvar a humanidade, nenhum anjo foi. Vejam, irmãos, Hebreus 1, 2, de novo, o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Agora vejam o versículo 4, o Filho é superior aos anjos, e o nome dele é mais excelente do que os dos anjos. O nome de Jesus é digno de um status que não se deve dar a outra pessoa. Vejam o versículo 14, irmãos, mais uma vez, quando a palavra do Senhor diz os anjos são enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. E aí eu pergunto a vocês, os anjos nos serviriam se nós não fôssemos salvos? Claro que não. Sem Jesus, nem o trabalho dos anjos existiria aqui na terra. Meus irmãos, os atributos de Jesus são maravilhosos. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o único que procede de Deus. Ele é o único que é Deus de Deus. Vejam no versículo 3, como de modo semelhante ao que está escrito em Colossenses e que foi lido aqui nessa noite, é dito que Jesus é o resplendor da glória, Shekinah. Jesus é o reflexo do ser de Deus. Quem olha para Jesus vê Deus, o resplendor da glória. Mas a expressão seguinte não deixa abertura para quem descrê que Jesus é Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Tudo o que você precisa encontrar em Deus, você vê em Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois que Ele morreu na cruz para nos purificar dos pecados, Ele voltou ao lugar de onde Ele veio, à direita da majestade nas alturas nos céus, onde intercede por nós. Há muitos crentes também que esquecem disso. Jesus nos salvou, mas Jesus continua sendo o nosso mediador, o nosso intercessor. Meu irmão, Jesus não apenas me salvou, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, porque eu sou dele, porque eu sou um salvo. Agora vejam a palavra de Deus dizendo que Jesus é a perfeita imagem de Deus, também no Evangelho de João. Palavras de Jesus: se alguém se considera cristão, certamente vai concordar com Jesus. Vejam o que diz João 10:30. Eu e o Pai somos um. Depois disso, a confusão impera entre os judeus. Em João 10:36, Jesus diz: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Já havia muita gente aqui se retirando e duvidando de Jesus, porque ele disse que era o próprio Deus. Mas se é preciso mais alguns textos, vamos lá, pelo menos mais um. João 14, versículo 9. Aqui Jesus diz a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, a declaração de Jesus é: quem me vê está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. Meus irmãos, Jesus é incomparável em seus atributos. Ele é o santo de Deus. Ele é Deus porque nele jamais houve pecado. Voltem a Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo
purificou-nos dos pecados, porque Ele mesmo não tinha pecado. Agora vejam mais ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 1, quando acerca de Jesus é dito que Ele amou aquilo que é justo, Ele amou a verdade, Ele amou a justiça e odiou a iniquidade, odiou o pecado. Jesus é inimigo do pecado, é o que diz Hebreus 1:9. Por isso, porque Ele amou o que é reto e odiou o pecado, Deus ungiu. Cristo, irmãos, é uma palavra de origem grega, Christos. A tradução é o ungido, o escolhido, o único de Deus. É porque Ele odiou o pecado e amou a justiça, que Ele foi ungido com o óleo da alegria. E os judeus sabiam muito bem o que é o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O óleo da unção. Ele foi autorizado como sendo o próprio Deus Salvador. Vejam mais, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus é o Deus eterno. Em Hebreus 1, versículo 10, citando o Salmo, é dito que Jesus lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das mãos dele. Tudo isso que Ele criou, terra e céus, um dia perecerão, como Ele diz, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai perecer, mas Ele, Jesus, jamais terá fim. Versículo 12, tu porém és o mesmo. Só Deus não muda, irmão, só Deus é imutável. Jesus é o mesmo e os anos dele jamais terão fim. Ele é o Deus eterno. Agora vamos a mais um salmo, Salmo 45, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia no Salmo 45, verso 6, quando a palavra de Deus, nesse salmo também messiânico, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Versículo 7, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os irmãos notaram o que o autor inspirado de Hebreus está dizendo? Está dizendo, olhem para a Escritura, vejam as profecias acerca do Messias, olhem para Jesus, nele não houve pecado. Um grupo que andou com ele por 3 anos, íntimo dele, disse, nele jamais achamos dolo algum, na boca de Jesus não se achou engano. Irmãos, 3 longos anos viveram com Jesus, e os apóstolos amaram Jesus, o adoraram e deram a vida por ele. Quem daria a vida por um farsante? Quem daria a vida por um impostor, por um enganador, por um mentiroso? Eles deram a vida por Jesus porque eles concluíram, santo como Jesus é, somente Deus o pode ser, ninguém mais poderia ser. A palavra do Senhor está então nos falando, irmãos, que Jesus é superior a tudo. Vejam ainda o Salmo messiânico 2, o Salmo 2, versículo 7, o Salmo que fala do reinado do Messias. Proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. De quem é dito tudo isso? Todos os salmos falando da esperança futura de Israel, daquele que viria e apacentaria o povo de Deus, daquele que traria esperança de salvação, daquele que faria com que o Espírito de Deus fosse implantado no coração dos crentes. De quem está se falando a não ser de Jesus? Mostre uma outra pessoa na história, não há. Portanto, o autor aos Hebreus dizem, vocês estão abrindo mão de Jesus e voltando ao judaísmo, ao templo de Jerusalém, a matar cordeiros como se o cordeiro de Deus não tivesse sido imolado para redimir a humanidade. Vocês estão enganados. Finalmente diz que, além de ser superior a todas as coisas e incomparável em seus atributos, Jesus é suficiente em seus ofícios. Ele tem todo o poder. Hebreus 1:3 diz isso. Ele é aquele que assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4, ele se tornou superior aos anjos, porque tem um nome que está acima dos anjos. Depois dos anjos vem Deus. Meus irmãos, nos céus existem anjos que adoram a Deus, e existe Deus que é adorado pelos anjos. Se alguém assentou-se acima dos anjos dos céus, só pode ser Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, tão poderoso que é poderoso mesmo para perdoar pecadores.
Versículo 3, como eu já disse, ele foi o único capaz de purificar pecadores, porque ele é Deus. Ele é o vencedor invicto. Agora vejam o versículo 13, quando é dito que os inimigos dele seriam vencidos. Quem pode dizer que os seus inimigos foram vencidos? Davi não pôde dizer isso. Quem pode dizer? Meus irmãos, nós os crentes somos mais que vencedores, porque somos herdeiros da vitória de Cristo. Só existe uma pessoa que passou por esse mundo, que aqui esteve, que pode dizer que venceu todos os seus inimigos, que é Jesus. Venceu a carne, venceu o diabo, venceu a morte, o último inimigo do homem. Venceu todos os seus inimigos. Está se falando de Jesus. Ele é o vencedor invicto. Me permita antecipar o estudo da próxima semana e ler no capítulo 2, os versos 8 a 11. Hebreus 2, 8 a 11. Sobre isso estudaremos na próxima semana. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo. Você já notou quão definido é o texto bíblico? Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, nada. Por isso que um dia todo joelho há de se dobrar diante do Senhor Jesus, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. É claro, estamos ainda nesse mundo mau. Mas vejam a continuidade do texto bíblico. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, é quando Jesus assumiu a condição de homem, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, fez o que mais ninguém fez, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É por isso, irmãos, que ler um adesivo, como eu já li em alguns carros, peça à mãe que o filho atende, é uma ofensa a Deus. O catolicismo promove esse adesivo, peça à mãe que o filho atende. Um dia eu perguntei a um amigo católico: por que vocês dizem uma bobagem dessa? Ele disse: não, é porque Deus tem muita coisa para resolver, Ele está muito ocupado. Então assim, sabe como é? Se eu pedir alguma coisa à sua mãe, vai ser mais fácil. Eu disse: minha mãe mora a 1.350 quilômetros de distância. É difícil você ir lá na Bahia, encontrar minha mãe, conversar com minha mãe, para minha mãe me encontrar depois e me pedir alguma coisa. Não é certo isso. Catolicismo, irmãos, peca também, porque o lugar que dá Jesus é muito pequeno para que seja o lugar de Jesus. Peça à mãe que o filho atende. Que bobagem, que heresia, que coisa sem propósito, sem sentido. Peça a Jesus. A minha Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha Bíblia diz: entra no teu quarto, no secreto do teu quarto, e pede a Deus, e teu Deus que te vê em secreto te recompensará. A minha Bíblia não diz que eu tenho que pedir a Maria, até porque Maria, irmãos, nunca ouvi uma prece feita a ela. Em todos esses séculos de existência do catolicismo romano, não houve uma reza feita a Maria que ela tenha ouvido. Por quê? Porque não é possível que quem já morreu nos ouça. A palavra de Deus estabelece que aos homens está determinado morrer em uma só vez. Maria, serva de Deus, não perfeita. Maria, mulher temente a Deus, morreu, está diante de Deus. Ela não pode se comunicar conosco. Lamentavelmente, em séculos de catolicismo, não houve uma prece a Maria que ela tenha ouvido, porque isso não é possível. Graças a Deus, aqui estão muitos que saíram do erro do romanismo, da falsidade que é a mariolatria, e sabem que Jesus é tudo. Irmãos, o Salmo 104, versículo 4, com o qual eu encerro o estudo de hoje, por conta do relógio, porque se não fosse o relógio, os irmãos iriam me ouvir muito mais. O Salmo 104, 4 diz: faze aos teus anjos ventos,
e a teus ministros labaredas de fogo. No versículo 5, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. O Deus Criador colocou os anjos como servos seus, mas os anjos não estão acima de quem os criou, não estão acima. Os anjos são ministros do Senhor, são servos do Senhor, mas quem lançou os fundamentos da terra e sustenta todas as coisas é Deus. O nosso Deus elaborou um plano infalível de amor, que é a exaltação do seu Filho unigênito Jesus. Amemos o Senhor Jesus, glorifiquemos a Jesus, dependamos de Jesus, sirvamos Jesus de todo o coração, e nós não vacilaremos na fé, estaremos firmes até o fim no Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Na próxima semana, se o Senhor permitir,